À tarde, Grupo Refúgio e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Nesta quinta-feira, mais uma quinta-feira, onde nós vamos falar sobre a nossa vida financeira, em nome de Jesus. Hoje nós vamos aprender mais um pouco a destravar essa área na nossa vida. Eu acredito que em algum momento você já ouviu falar nas redes sociais sobre permissão. Melhor dizendo, não ter permissão para prosperar. Esses mentores, né, que nós vemos pelas redes sociais, esses que vendem cursos e etc., eles falam muito, né, sobre essa tal de permissão, que muitas das vezes ou é o ponto-chave que não permite que a gente prospere. E eu pergunto hoje para você já ouviu falar sobre isso? Eu acho um pouco difícil não ter ouvido falar, né? Porém, se não ouviu falar, o assunto é esse do nosso estudo de hoje. Outra coisa que eu quero perguntar para vocês, o que vocês acham sobre isso? Quando vocês ouvem falar, ou essas coisas que vocês estão vendo, o que vocês acham sobre isso? Vocês acham que não ter permissão ou não se dar permissão é uma mentira? É tudo um motivo para que eles ganhem dinheiro e tal? O que passa na sua cabeça? O que você acha sobre isso? Eu não sei o que você acha sobre isso, pois eu digo que quando essas pessoas falam sobre isso, que alguém não tem permissão para prosperar, né, que é necessário dar permissão, né, para si próprio, para que você possa se destravar aí na vida, eles estão falando algo, eles não estão falando, na realidade, é algo espiritual. Espiritual no sentido místico, né? Porque a gente que é evangélico, né? Assim, nós acreditamos, né, no sobrenatural, nós acreditamos que existem essas barreiras espirituais, porém, sobre essa permissão que eles falam, não é uma espiritualidade mística. Esquece. É algo mais profundo. É sobre bloqueios internos. Então, assim, é tudo que a gente vem ao decorrer, né, desses estudos aprendendo. Então, sabe, que você possa limpar a sua mente, abrir a sua mente, ampliar a sua mente, para que você possa receber esse estudo de hoje. Então, assim, né, para começar, o que é permissão nesse contexto? No contexto, né, de se dar permissão desses bloqueios. O que é isso? Permissão nesse contexto é o direito interno que você concede de crescer, prosperar, ganhar mais, viver melhor que seus pais viveram, de um jeito melhor, romper ciclos. Muitos de nós oramos, trabalhamos, sonhamos, mas por dentro, nós acreditamos que nós não merecemos. E é aí que entra a mente escassa que nós falamos. Aí você pode falar, Janaína, como a falta de permissão aparece, né? Ou como ela acontece? Vamos lá. Ela acontece ou aparece através da culpa por querer ganhar dinheiro, pois existe crenças dentro de você
que diz o contrário. Existem crenças, que a gente já falou sobre isso, dentro de nós, que muitas vezes nos amarra para que a gente não consegue prosperar. Então, assim, quantas vezes, né, você já ouviu falar, ou essa voz interna que já foi manipulada, digamos assim, que já foi programada, fala, né? Quando você começa a ganhar dinheiro. Aí lá dentro começa. O dinheiro muda as pessoas. O dinheiro muda o caráter. Nossa, se ganhar muito dinheiro, nem é bom ganhar, porque né, ele muda caráter. Rico, tudo rico é soberbo, né? Eu quero ser assim, então eu prefiro ser pobre. Quem prospera se afasta de Deus. É só a pessoa prosperar que ela se afasta de Deus. E assim tem, como essas, várias outras crenças dentro de nós, que nos bloqueia, que nos impede a prosperar. Outra coisa, né, que faz nós termos essa falta de permissão, são palavras que vêm através de quê? De lealdade inconsciente à pobreza. A pobreza da família. Pois às vezes a pessoa pensa assim, sem perceber, porque essas coisas, gente, realmente elas são sem perceber. São coisas internas que já são assim, corriqueiras, não é o que você queira pensar, mas é o que flui dentro de você. Então, assim, muitas vezes, por fidelidade, né, a vida da família que já teve, que já vem decorrente, aí a gente pensa no subconsciente. Se eu crescer muito, eu vou parecer melhor do que os meus pais. Aí outras coisas que vêm também, o medo do julgamento. Vão falar que eu estou me achando, né? Se eu crescer muito, o que vão falar? O que vão pensar de mim? Então, assim, eu estou dando alguns exemplos de muitas outras raízes que estão dentro de você, que estão dentro de mim. Outra coisa é a autossabotagem. A pessoa começa a prosperar, daqui a pouco ela faz escolhas que a colocam para trás. O que acontece na prática, né? Vamos, porque as crenças, eu só estou trazendo algumas coisas que a gente já falou em outros vídeos, mas na prática, né? A mente funciona como um filtro. Essa é a realidade. Se lá dentro, sabe, bem lá no fundo, você acredita que não merece, não é capaz, dinheiro é perigoso, prosperar é errado, você até pode ter oportunidades, mas você vai procrastinar. Você é uma pessoa que procrastina? Se você é uma pessoa que procrastina, então você tem barreiras dentro de você e você não tem permissão. Você não se deu ainda permissão para prosperar. Esse é um fator, porque as oportunidades elas vão aparecer. Só que uma pessoa que não tem permissão, ela não consegue ir adiante. Por quê? Porque tem medo de arriscar, porque ela aceita o pouco, porque tudo que ela vai fazer, eu não sei se você já fez alguma coisa, se você já trabalhou de conta própria, tal, mas ela pensa em quem cobrar mais barato. Ela não se posiciona, sabe assim? Isso tudo é não se dar permissão. Então, assim, na prática, para você entender
que não tem permissão, você precisa refletir na sua vida. E se algo aqui, sabe, falou com você, você olha e você fala, não, eu me encaixo realmente, sabe, tanto nas crenças, se há crenças dentro de você, você não tem permissão. Permissão, ela é a concordância interna. Amém? E quando você decide a viver, a falar, eu posso prosperar sem perder meus valores, eu posso crescer e continuar humilde, eu posso ser bênção financeira para minha família. Então, assim, quando você decide a mudar a sua realidade, é óbvio que não é com estalar de dedos, não é com o pó mágico do pirim plim plim, é tudo um processo. Lembre-se que você, não sei quantos anos você tem hoje, mas seja lá, vai, se você tem 20, 30, 40, 50, 60, você tem uma vida, você tem uma bagagem. E nessa bagagem, sabe, você já trouxe muitas crenças. Tem muitas coisas aí que precisa ser retirada. Então é um processo. Alguns vai ser mais rápido e alguns mais lento. O importante é você entender que para você prosperar, que para você ter ser abençoado na sua vida financeira, é necessário você tirar a mente escassa. Amém? A permissão é você alinhar a sua identidade, alinhar as suas crenças, alinhar e agir. Você precisa, sabe, agir, ter ação. Prosperidade não é pecado e nunca foi. Na Bíblia, nós vemos homens, né, que prosperaram. Abraão, Jó, assim, esses são 2 exemplos de alguns outros que a Bíblia fala que foram prósperos. Então, assim, o problema nunca foi o dinheiro. Porém, o problema sempre foi o amor ao dinheiro. Amém? A pessoa que não se dá permissão, ela pode orar por portas abertas. Porém, a sua mente, ela acaba fechando as portas. Por quê? Porque a mente escassa, ela é inimiga da pessoa. Então, por mais que você ore, Senhor, abre as portas. Quando há uma oportunidade, você mesmo fala, ai, não é para mim, eu não me encaixo. Nossa, sabe, o medo te toma, então você não consegue. Então a sua mente se te sabota. A mente escassa, ela é nossa inimiga. Ela é inimiga da prosperidade. Já a pessoa que ela se permite, a pessoa que dá a permissão, né? O que acontece? Ela assume responsabilidades. Ela rompe crenças limitantes, porque as crenças nos limitam. Mas uma pessoa que se dá permissão, ela quebra, sabe, todas essas crenças. Ela cresce com consciência. Vamos fazer um exercício para poder identificar se você, ou se existe, né, em você alguma área da sua vida que ainda não recebeu permissão. Gente, eu vou confessar para vocês que eu fiz o exercício e eu pude perceber, ou eu só comprovei aquilo que eu já sabia, né? Na realidade, até mesmo inconsciente talvez, mas que existe algo em mim, áreas da minha vida que eu não tenho permissão, que eu não me dei permissão. Então eu preciso trabalhar isso em mim, sabe? Na minha mente escassa, sabe? E viver
aquilo que a gente vem aprendendo, né? De Romanos 12:2, uma renovação de mente para que possa viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nós estamos nessa luta, nessa direção. E para isso a gente precisa, sabe, entender o que acontece conosco e acreditar, né? Você precisa crer que você precisa de ajuda, que a sua mente é escassa, que você não tem permissão para prosperar. E aí em diante você mudar, você lutar contra isso, amém? Eu vou deixar o exercício, é bem pouquinho, é rapidinho, aqui no grupo Refúgio, para vocês fazerem. E vou deixar também aqui no YouTube, para você que nos assiste, para você que segue, né, os nossos vídeos, que é abençoado com ele, eu vou deixar aqui por escrito, para que você também possa fazer esse teste, amém? Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se Deus te desse hoje uma renda muito alta, você sentiria digno ou acharia que deve sofrer mais? Primeiro, às vezes o bloqueio, né, ou esse bloqueio está impregnado dentro de você. Então, assim, como você sente quando você ouve isso? Ó, Deus vai te dar uma renda muito alta. Qual é o sentimento? É óbvio que você vai falar, nossa, glória a Deus, eu quero. Mas e o seu sentimento? Sabe, entra sobre isso. Comece a pensar. Se Deus te presenteasse hoje com uma renda muito alta, qual seria o seu primeiro, sabe, pensamento, aquele que fala dentro de você? Porque, sabe, às vezes a gente foi tão ensinado, né, que precisa suar para ganhar dinheiro, precisa sofrer para ganhar dinheiro, e a gente fica, sabe, sabe, com essa crença. Então, às vezes, é esse o bloqueio, é isso que te bloqueia, sabe? Essa não aceitação. Tipo, eu não posso ganhar, dinheiro fácil, né? Nem que Deus me dê, mas eu não pode ser fácil. Porque dentro de você, você acredita realmente que para ser próspero, você precisa trabalhar muito. Por quê? Porque você acredita que gente que enriqueceu, todos roubaram. Se enriqueceram é porque roubaram. Então, assim, muitas crenças que há dentro de nós, entende? E é necessário, sabe, fazer uma troca de pensamentos, de palavras, sabe, de você acreditar mesmo, de você eliminar mesmo essas crenças. Não é assim, porque eu posso prosperar, sabe? Deus, ele pode me abençoar e eu sou digna disso, entende? Eu não preciso me matar, preciso sofrer para ganhar, sabe? É bem por aí, essas quebras de crenças. Defina o seu freio espiritual hoje. O que vai garantir que você nunca se perca? Pois quando você define seus princípios, o medo perde a força. Então, assim, é necessário você se conhecer. Será que algum dia da sua vida, ou você já fez, mas esqueceu, hoje, será que você já sentou consigo mesmo, já conversou, já viu, você conhece o seu desejo, sabe, o que você quer, ou você está totalmente perdido, sabe? Se eu perguntasse para você hoje, qual é o melhor de você, sabe? O que você sabe fazer de melhor? O que as pessoas podem olhar para você e falar que nisso você é boa? Você se conhece?
Você precisa definir o seu freio. Você precisa, porque você necessita garantir, sabe? Que nada vai, que nada vai ser roubado de você. Quando? Quando você entender, quando você definir os seus princípios. Porque quando você se conhece, pode quem quiser falar, você vai falar, eu sei quem eu sou. Então, assim, é necessário, sabe, definir os princípios. Tenha uma vida de oração. O crente precisa ter uma vida de oração. Tenha uma vida constante de oração. E tenha também generosidade constante. Tem coisa que precisa ser constante na nossa vida. Uma vida de oração e a generosidade. Quando você der alguma coisa, quando você ofertar, seja generoso, seja generosa. Sempre. Você quer o melhor, dê o melhor. Amém? Coloque em dia na sua vida a sua prestação de conta espiritual. Coloque Deus como prioridade acima de tudo. Acima do dinheiro, principalmente. Existe dentro de nós tantas coisas, sabe? Que muitas vezes, por não nos conhecermos, por não olharmos para a gente ajuda tantas pessoas muitas vezes, a gente socorre tantas pessoas, só que a gente se larga. E isso, sabe, hoje eu aprendo que isso é um pecado, porque assim, você é a pessoa mais importante, abaixo de Deus. O Senhor, para mim, ele é claro quando ele diz: ame a Deus em primeiro lugar e ame ao seu próximo. Na qual medida, Deus? Como a ti. Aprenda a se amar. Aprenda para você poder ficar nessa mesma medida, amando o seu próximo. Então, assim, você é muito importante. E a gente esquece. A gente dá tudo para o nosso próximo, dá o nosso tempo, mas a gente se esquece. Então, muitas vezes, você nem se conhece. Você precisa se conhecer. Você precisa sentar com você. Você precisa conhecer os seus medos. Porque muitas vezes você pode falar assim para mim: eu não tenho crença nenhuma. Sabe? Aí quando você sentar com você mesmo, quando você sentar, olha, agora eu tô me lembrando, eu acho que foi ano passado, não lembro, ano retrasado, teve uma trend, né, que fala no TikTok sobre você ter um encontro com o seu passado. Era cada história assim, linda de chorar. Então, nessa trend, eles faziam assim. Eles contavam uma história, de 10 anos, quando a pessoa tinha 10 anos de idade. E aí, como se a mulher de hoje, o homem de hoje, se encontrou com aquela criança. E aí ela fala: olha, hoje você tem isso, tem aquilo, tal. Olha, nós conseguimos, nós vencemos. Então, assim, senta com você mesmo. Sabe, busca essa menina de 10 anos, busca essa menina de 5 anos. É necessário. Examine o homem a si mesmo. Sabe, é necessário se conhecer. Você precisa ter autoconhecimento, porque senão como que você vai liberar algo para sua vida, principalmente a permissão? Porque muitas vezes você vai olhar e vai falar: é tudo uma balela e eu não tenho nada dessas crenças, só que elas já estão enraizadas em você. É necessário se conhecer. Então, assim, nós precisamos quebrar a lealdade invisível. Por quê, Janaína? Porque as palavras têm poder. Sabe, nós precisamos moldar a nossa palavra. Exemplo. Eu honro a história da minha família, mas eu não preciso repetir a limitação financeira deles.
você necessita, você precisa, sabe, falar, trocar as crenças, trocar suas palavras de que você não consegue, vai no supermercado, ganha o salário, olha, o salário vem hoje, no dia 5, no dia 6 acabou o salário. Para de profetizar coisa contra a sua própria vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, sabe, quebre toda lealdade invisível que existe dentro de você. Muitas vezes a mulher no casamento, o homem põe na mente dela que ela precisa, aliás, que ele precisa ganhar mais do que ela, sabe? E assim, se não, tudo vai saber lidar, né, com situações, mas assim, sabe, não necessariamente, porque assim, não é o dinheiro que vai fazer a honra ou a desonra. Quem honra e desonra são atitudes, são palavras, é isso. Amém? Na minha visão, é sobre isso. Então, assim, sabe, quebre todo o mal que te aprisiona, em nome de Jesus. Faça uma oração, sabe? Faça uma oração assim. Senhor, eu renuncio toda a crença de prosperar, me afasta de ti. Se o Senhor me confiar mais recursos, eu continuarei sendo a mesma no caráter. Eu me dou permissão para crescer sem perder a minha essência. Faça orações ou faça essa oração específica. Porque assim, a prosperidade, ela é de Deus. Então, assim, não é um pecado você prosperar. Então, você não precisa ter medo, sabe, de ser próspera, de prosperar. Amém? Glória a Deus. Eu espero que você tenha entendido, sabe, sobre a permissão, que isso é muito falado. Eu já participei dessas coisas da internet, né, que fala sobre permissão. Eu participei até de um moço que ele é bem famoso e é 3 dias gratuito, aí depois você acaba pagando, né? E eu participei de um estudo dele, acho que é Elton, e realmente, sabe, se a pessoa pode estudar, pode ser estudada, pode ter faculdade, pode trabalhar em 50 empregos, né, se existisse isso. Mas assim, sendo assim, sabe, é bem exagerada para falar, para que você possa entender que se você não tiver permissão, sabe, se essas crenças existirem dentro de você, nada que você faça, você pode ficar orando, pedindo para Deus, como eu falei já aqui. Senhor, abre as portas. As coisas podem até acontecer, mas por você não ser curada, pela sua mente não ser, pela sua mente ainda ser escassa, não ser, sabe, uma mente próspera, você vai acabar deixando as oportunidades. Se você enxergar a oportunidade, você vai acabar deixando ela escorrer pelas mãos. Então, assim, há muito, sabe, verdade nisso, da gente estar com a mente sã, da gente estar com a mente próspera. Tem um versículo que eu não vou saber onde está, mas vocês procurem, que fala assim que nós somos aquilo que a gente pensa. Então, assim, se você pensar que você é um fracassado, sabe, que não é para você, que não vai dar, realmente é o que você acredita, realmente é o que vai acontecer. Mas se você, sabe, começar a mudar a sua história, se você começar a mudar as suas palavras, é um trabalho, sabe? É um passinho, é um passo aqui, outro ali. Você vai conseguir se liberar dessas correntes,
sabe, dessa prisão, você vai conseguir se permitir, você vai ter permissão para ser próspera. Amém? Glória a Deus. Gente, eu deixei um desafio, um exercício, né, para que você possa ver se tem alguma área da sua vida que você não se deu permissão ainda. Porém, eu quero deixar um desafio de 21 dias. Essas pessoas que estudam, né, a mente, elas dizem que se a gente repetir coisas por 21 dias, exemplo, um vício. Se você passar 21 dias, sem fumar, 21 dias sem ter acesso àquele vício, depois o seu corpo, sabe, esquece, você está liberado daquilo. E então nós vamos fazer um exercício de 21 dias, amém? Qual é o exercício, Janaína? Esse exercício é algo que você vai falar, você vai profetizar, sabe? Você vai declarar 21 dias em voz alta, amém? Em nome de Jesus. Então, marca aí no papel. Ou eu vou deixar por escrito também aqui no YouTube. E você que no Grupo Refúgio que quer participar do desafio, você me chama e eu mando no seu particular, amém? Glória a Deus. Mas o desafio é esse, ó. Eu posso prosperar e continuar humilde. O dinheiro não muda quem eu sou. Ele amplia o bem que já está em mim. Eu não preciso ser pequena para ser santa. Deus pode confiar recursos a mim, porque o meu coração pertence a Ele. Eu me dou permissão para crescer, multiplicar e viver em abundância com caráter. Amém? Então, como eu disse, fale isso por 21 dias. Para que você, né, possa passar, para que seu cérebro possa entender que você não aceita mais e não é mais essa mente escassa que te sabota, né? Ou que te sabotou por anos, está repreendida em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Eu quero deixar algo assim no seu coração. A falta de permissão, ela não é algo espiritual místico, e sim uma programação da sua mente escassa. Gente, nós somos programados, nossa mente é programada sempre, mas muitas vezes desde criança, a ter uma mente escassa. Então, em nome de Jesus, que nós possamos viver realmente esse ano de 2026 com uma mente próspera, porque nós temos permissão sim para prosperar em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, beijo a todos, fiquem com Deus.